Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 43. Este será o último vídeo dedicado ao livro 4 das Meditações de Marco Aurélio. Nós encerramos o livro 4 agora com a leitura dos capítulos 50 e 51, ou ainda entradas de mesmo número. A tradução que será usada, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que pode ser acompanhada aqui pela descrição do vídeo. Muito bem, então sem mais delongas, entremos naquilo que Marco Aurélio deixa registrado de si para si, neste ponto das suas meditações. 50. Um meio vulgar, mas eficaz, de aprender o desprezo pela morte é lembrarmos-nos daqueles que se agarraram à vida com afinco. Que vantagem tiraram daí sobre os que morreram antes do tempo? Cadiciano, Fábio, Juliano, Lépido e os seus iguais sepultaram muita gente, e por seu turno foram sepultados. Em suma, o intervalo é pequeno. Considera através de que acontecimentos, na companhia de que homens, e preso a que mesquinho corpo, terás de o passar. Não te aflijas, pois. Olha para trás e contempla o abismo de tempo decorrido e, para diante, repara que há outra extensão infinita. E nesse infinito, que diferença há entre 3 dias de vida ou 3 séculos? Mais uma meditação de Marco Aurélio lidando com a questão da brevidade da vida, da proximidade e inevitabilidade da morte, e algo muito semelhante ao que nós já tínhamos visto na entrada ao capítulo 48, porque Marco Aurélio está se lembrando de exemplos de indivíduos que procuraram evitar a morte ou que viveram por muito tempo, que enterraram muita gente, mas que foram, por fim, também atingidos pela morte, também colhidos pela necessidade última. E ele começa dizendo que é um meio vulgar, um meio não filosófico. O termo em grego é idiotikon, porque o idiotes, outro dia eu até errei a prosódia da palavra, porque é idiotes, não é idiotes. O idiotes é o homem particular, o homem comum, o homem não instruído na filosofia, o homem que se prende ao que é idios, isto é, ao que é próprio, que vê as coisas de um ponto de vista muito subjetivo e, portanto, de um ponto de vista que não leva em consideração a natureza universal, que não leva em consideração aquilo que amplia a nossa capacidade de ver além do nosso interesse próprio imediato. Então, idiotikon é um meio vulgar, um meio particular, um meio daquele que não é instruído, não filosófico, mas eficaz. E muito semelhante àquele que é preconizado no exercício espiritual, na meditação de número 48. Então é um meio vulgar, muito semelhante a um meio filosófico de perceber que o desprezo pela morte é algo necessário para que nossa vida ganhe sentido pleno. Um meio vulgar, mas eficaz de aprender o desprezo pela morte, que é algo que nós devemos aprender à medida que envelhecemos, é uma das coisas que devemos aprender com a vida, porque o contrário é contraproducente, para dizer o mínimo, tendo-se em vista que todos nós caminhamos para ela, mas a eficaz, é algo que funciona, é nos lembrarmos daqueles que se agarraram à vida com afinco, aqueles que se aferraram à vida, porque isso não adiantou nada no final das contas. Viveram mais, porém acabaram também sendo colhidos pela morte. E o que importa do ponto de vista estoico não é viver demais, não é uma vida longeva, e sim uma vida plena, boa. É a qualidade do tempo decorrido que importa e não a quantidade de tempo que vivemos. Então é melhor viver 20 anos bem, consciamente, praticando as virtudes, do que viver 120 anos de uma maneira miserável, mesquinha, baixa, demasiado preocupado com as coisas que são exteriores. Que vantagem tiraram daí sobre os que morreram antes do tempo? Viveram melhor do que os que morreram antes do tempo? Fizeram um uso correto da sua vida? E aqui ele vai mencionar
4 exemplos de figuras políticas importantes que foram indivíduos que viveram bastante, né? que experimentaram a longevidade. Cadiciano, Fábio, Juliano e Lépido. Lépido foi o do segundo triunvirato, aquele que, ao lado de Otávio Augusto e de Marco Antônio, tentaram dar uma organizada nas coisas em Roma, digamos assim, né? Então, Cadiciano, Fábio, Juliano e Lépido, hoje em dia muitos deles não são nem mesmo lembrados, e os seus iguais sepultaram muita gente. Nós vemos algo que já tinha sido dito lá no capítulo 48. E por seu turno foram sepultados. Então aqueles que enterram muitas pessoas também acabam sendo enterrados. Em suma, o intervalo é pequeno. Em suma, a vida é breve. A vida é breve mesmo para aqueles que vivem muito. O que é a nossa vida, por mais longa que seja, diante da imensidão das durações do cosmos, que é efetivamente quem age fundamentalmente. Então o cosmos vive para si mesmo. Nós somos epifenômenos desse grande cosmos, né? E os tempos de vida que temos são ínfimos, considerados em comparação às extensões dos intervalos de tempo do cosmos. Então considera através de que acontecimentos na companhia de que homens e preso a que mesquinho corpo terás de o passar. Como é que você está vivendo? Quem são as pessoas que estão a seu lado? Qual é o estado do seu corpo? O seu corpo é ínfimo, tendo-se em vista a imensa riqueza interior, né, que pode ser atingida pelo indivíduo, que pode ser cultivada pelo indivíduo. E quais acontecimentos vão fazer parte da sua vida? Olha para trás e contempla o abismo de tempo decorrido, e para adiante repara que há outra extensão infinita. Novamente, aquela ideia de que passado e futuro são 2 grandes abismos, 2 grandes golfos, 2 grandes fossos, e que nós ocupamos apenas o presente, e que o melhor é sabermos usar esse presente da melhor maneira possível, né? E não da pior maneira possível. Então saber viver é importante, saber viver o presente, que é tudo que temos em mãos, é importante. Passado e futuro, se nós formos muito rigorosos, não existem, porque um já se foi, está num grande abismo, aquilo que já vivemos, e o outro ainda está por vir, ainda não se atualizou, ainda não se tornou realidade. E nesse infinito que é o passado e no infinito que é o futuro, que diferença há entre 3 dias de vida ou 3 séculos? Que diferença há entre viver pouco e viver muito quando comparamos estes anos ou dias à imensidão do que já se foi e do que está por vir? Estes 3 séculos, lá no texto original, na verdade são uma espécie de trocadilho que Marco Aurélio faz e que aponta para Nestor. Ele está pensando em Nestor, o rei de Pilos do solo arenoso, que é uma das figuras de maior destaque na Ilíada. Ele é o homem mais velho do mundo, tinha 3 séculos, de acordo com Homero, e tinha alguma sabedoria, sobretudo sabedoria prática. Pouco é ouvido na Ilíada, e quando é ouvido, como observou um professor meu, nada dá certo. Então, Nestor é aí, para a cultura grega, um sinônimo de homem velho, homem longevo. Algo interessante que se coloca neste trecho, né, é que, de fato, há uma grande similaridade entre o que está escrito aqui e o que está escrito lá na entrada 48. Muito provavelmente se trata de meditações, de pensamentos que nascem no mesmo momento ou em momentos muito próximos, ou de todo modo tendo-se em vista as mesmas preocupações. E por fim, a última entrada do livro 4, aquela que traz o número 51, diz o seguinte: segue sempre o caminho mais curto, e o mais curto é o que mais se harmoniza com a tua natureza, o de falar e de proceder sempre segundo os preceitos da mais sadia razão. Tal procedimento livrar-te-á
te livrará de cuidados e lutas e de qualquer cálculo ou vaidade. Muito bem, aqui mais uma vez nós temos a ideia de que o melhor é você ser mais simples, mais franco, não mentir, ser direto, ser transparente, ser uma pessoa que os outros sabem em que está pensando, não haver diferença entre aquilo que você está pensando e aquilo que você diz. Claro, isso é um ideal, né? Nós, em geral, não vivemos assim, não atingimos esse estado desejável. Então, seguir o caminho mais curto, segue sempre o caminho mais curto, ser direto, né? E o mais curto é o que mais se harmoniza com a tua natureza. Harmonizar-se com a própria natureza é buscar essa simplicidade, essa franqueza, esse caráter direto que nos tornará a vida mais fácil, porque a falsidade dá muito trabalho. Você precisa pensar em quais foram as mentiras que você contou, quando foi que você as contou, como você está agindo com uma pessoa, como age com outra, se a imagem que você passa para uma pessoa ou quer passar para essa pessoa é a mesma que você quer passar para outra pessoa. Tudo isso dá trabalho demais e em algum momento você acaba sendo desmascarado, descoberto e passa uma grande vergonha, se não é que acaba tendo problemas maiores, né? Então, de falar ou de proceder sempre segundo os preceitos da mais sadia razão, buscar uma vida racional, uma vida simples, transparente, em harmonia com o cosmos e com a sua própria razão, que é algo que brota do próprio íntimo do cosmos, né? Então, o procedimento te livrará de cuidados, de preocupações, de angústias, porque você não precisará manter um registro daquilo que você diz, né? E de lutas, de conflitos e qualquer cálculo ou vaidade, qualquer afetação ou vaidade. Você não precisará de nada disso porque é sempre direto, é sempre franco, é sempre simples, transparente e fundamentalmente confiável no final das contas. Por mais duro que você pareça ao ser assim, no final das contas as pessoas de boa razão, de boa vontade passarão a considerar você alguém em quem podem confiar. Muito bem, e para terminar eu trago aqui algo que é dito por Sêneca, né? Eu vou parafrasear o que Sêneca disse, e que tem muito a ver especialmente com a entrada de número 50. Então Sêneca diz que amar demais a vida ou odiá-la demais são dois pecados, são dois erros que têm o mesmo valor fundamentalmente. E que quando a razão nos obriga a sair da vida, nós devemos fazer sem ligeireza, sem lágrimas, sem precipitação. É algo que está lá na Epístola 24 das Cartas a Lucílio e algo que está em sintonia especialmente aqui com a entrada de número 50. Então, o que Sêneca quer dizer é que existe um momento da vida, um momento derradeiro, em que é de boa razão entregar os pontos, digamos assim, porque o seu corpo não aguenta mais, a sua mente já sofre e é o momento derradeiro, né? É um momento em que deve ser vivido com serenidade, porque é a última, o seu canto de cisne, a última nota que você toca na vida. E você se prepara para esse momento o tempo todo, quando pensa na qualidade da sua vida, no modo como você vive e como você preenche o seu tempo de maneira significativa. Muito bem, este foi o longo livro 4, nós entraremos em vídeos posteriores no livro 5º e vamos continuar nossa série dedicada a leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço, até mais. Tchau.